Boa noite, hoje é 6 horas da tarde, dia 26/7/2025, episódio 269, dia 269, da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia por um ano, e serão 365 vídeos de uma perspectiva, de uma filosofia, da minha realidade, e é como se fosse um diário, um vlog, um bate-papo pro meu eu do futuro. Daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos eu vou fazer uma retrospectiva e espero que meu eu do futuro tenha mais maturidade, mais consciência de si mesmo, maior interpretação da complexidade de ser humano, né? E hoje, lendo um livro, A Perfectibilidade do Homem, em um capítulo eu achei tão interessante uma ideia e me fez pensar o dia todo. Agora eu tô gravando mais cedo porque eu vou no aniversário daqui a pouco de um amigo. Eu achei muito interessante essa passagem. Deus, o Pai, o Filho e a alma mística encontram-se amalgamados num ser único, enquanto para Aquino a perfeição reside na visão de Deus. Para Eckhart, a alma perfeita é convertida ao ser Deus, né? Não estaremos inteiramente abençoados, ele descreve, mesmo se estivermos contemplando a verdade divina. Isso porque, enquanto estivermos ainda apreciando, não estaremos nela. Enquanto o homem tiver um objeto sob consideração, não se encontra unido a ele. E isso fez eu pensar, não sei nem se isso é uma interpretação adequada, lembrando que é minha mera, humilde e insignificante opinião, mas é de um sentimento de que só sentiremos Deus de fato no ponto em que não contemplamos mais Ele e passamos a ter a certeza que fazemos parte dele, né? Isso me fez criar tantos conceitos na minha cabeça ultimamente, porque acho que eu já fiz aquele comentário do peixe que está dentro do oceano, que ele não sabe que está dentro do oceano, ou até mesmo o cachorro, né? E o cachorro, ele não sabe que é cachorro, né? O cachorro é uma definição, uma simbologia criada por nós e que acreditamos estar em um nível de consciência mais elevada do que o cachorro. Por isso definimos que ele é cachorro. E nós criamos uma definição para nós mesmos de ser humano. Só que será que entendemos ou compreendemos de fato o que é ser humano? Porque quem criou essa definição foi nós mesmos? Ou é uma definição maior que foi imposta a nós de uma consciência maior, só que não conseguimos desvendar? Assim como um peixe que está num aquário ou dentro do oceano, não temos essa dimensão, essa complexidade, que o peixe não sabe que está dentro do oceano, e o cachorro, ele não sabe que é cachorro. E nós, buscando ser humano, não entendemos profundamente a complexidade do que é ser humano, né? Então, como eu posso tentar desvendar, descobrir e compreender que sou filho de Deus e que estou contido em Deus, né? Sendo que na minha percepção é profundamente limitada e é algo altamente complexo e difícil de conceber nessa mesma analogia, né? Como até mesmo se eu fosse um cachorro, eu iria continuar latindo, vivenciando, mas essa definição, até mesmo essa própria definição, foi imposta a mim, né? Assim como foi imposta ao cachorro. E como eu posso conceber, entender esse conceito de ser humano, né? Bom, é uma reflexão interessante de buscar a verdade, o enxergar o invisível, o aprofundar na perspectiva e na realidade, de se aproximar cada vez mais de Deus, né? Na sua imagem e semelhança, né? Porque no momento de entrega de fato,
de ter essa certeza de que eu faço parte dele, eu acho que vai ser o momento de vislumbre, né? E esse vislumbre acho que vai ser aquele ponto de busca da eternidade. Ou não, né? Não sei, mas é algo interessante que essa noite tô pensando muito sobre. É algo que talvez existe alguns caminhos práticos para isso, né? Que é silenciar a mente, a contemplação, mas a contemplação vai fazer eu vislumbrar uma parte e entender de fato o que seria isso. É algo até mesmo como se não precisasse de fato ensinar o cachorro que ele é cachorro, que basta no meu lugar de fala não, na minha posição, cuidar dele com amor faz com que ele saiba de alguma forma no coração e na essência dele de quem ele é, né? Assim também Pai Celestial, o Deus, não exige que eu compreenda ele como um todo, apenas que eu tenha essa concepção do amor dele por mim e acabe aceitando de fato e tenha essa certeza de que estou deslocando pela própria realidade co-criada dele, né? E isto, para mim, tem que me satisfazer, porque essa busca a mais além disso é algo que impediria eu de fato entender e compreender a fundo, né? Porque talvez não seja compreendida por simbologias, conceitos e palavras humanas, mas sim sentidas através de sentimentos, né? E em nível espiritual, não é possível transcrever em palavras. E é um conceito muito interessante essa ideia, né? Acho que eu já comentei que em algum momento ser puxado fora do oceano da água como um peixe sendo fisgado para fora, ele teria o discernimento e a concepção de que estaria dentro de algo que para ele não se definiria oceano ou aquário ou lago, mas como de fato ele teria essa percepção, consciência do que definiria isso, sendo que isso nunca foi uma definição previamente estabelecida? Ele teria que criar esse conceito, vendo de fora e tendo essa percepção desse todo, né? Então é algo que está fora da sua consciência. Eu olhando na perspectiva do peixe, né? Agora na perspectiva humana, na minha perspectiva, é difícil compreender que eu estou imerso aqui na presença de Deus, querendo entender Ele, mas não há o que ser entendido, apenas o sentido, né? Ele. E isso ainda é extremamente complexo, né? Para mim, pelo menos, né? Então, alguém, ou meu eu do futuro, você conseguiu desvendar isso? Como explicar ao cachorro que ele é um cachorro? Ele não compreende esses conceitos, né? Ele apenas é. Então, como explicar ao ser humano que ele é humano? Ele apenas é, né? As suas complexidades, defeitos e qualidades. E assim como um peixe não sabe o que é a água, pois está imerso nela desde sempre, nós também, como podemos compreender que de fato somos filhos de Deus, né? E essa compreensão talvez não há como ser compreendida, apenas sentida, né? Como uma forma de entrega. E talvez é algo que nos limita, né? Até mesmo. Então, como reconhecer que estamos contidos em algo maior, se esse algo é tão imenso que transcende nossa própria capacidade de nomear em simbologias e palavras, né? Então, talvez o caminho não seja entender,
mas o caminho seja sobre lembrar, né? E esse lembrar está associado em conhecer as profundezas do meu eu interior, das complexidades das minhas questões internas, porque quanto mais eu continuo avançando e buscando compreender as minhas questões internas, mais eu começo a compreender menos, né? Lembrar do que sempre fomos antes de tentarmos definir o que somos, não com palavras, mas com presença, não com esforço, mas com rendição. É algo que chega a amedrontar, né? Porque é de uma submissão tão grande que apenas com fé é possível entender. Não há outra forma de compreender algo tão complexo. Então, bom, não sei. Hoje é um vídeo bem curto, ainda preciso me trocar para ir lá. E curto não, né? Quanto tempo já deu? Será? Acho que uns 10 a 11 minutos. É algo que eu ando pensando. Se eu estou dentro de Deus, se eu estou deslocando pela própria realidade de Deus, estou vivenciando a sua presença, e a sua presença é o seu reino, como de fato fazer tudo aquilo que seja feita a tua vontade, né? Porque tem muitas coisas que eu estou fazendo que não diz respeito à sua vontade, mas uma vontade minha, né? E essa minha vontade é dotada em algum certo ponto pelo meu ego. E no momento que de fato eu abdicar de todo esse ego e começar a ter uma resposta intuitiva ao mundo, talvez será o momento que estarei em sua presença, mas é algo que não vai estar passando pela minha consciência, mas em algum nível pela intuição. Não sei. Há muita maturidade espiritual ainda para se desenvolver. E a ideia é estar todo dia buscando entender e compreender mais para que eu tenha uma vida verdadeiramente vivida. E isso é o que está me movendo com energia, empolgação, porque ao mesmo tempo que não há muito que se descobrir, há muito que se entender. E para um amigo deu um conceito legal, eu levantei essa filosofia para ele. Ele falou para mim como ensinar para um petista, que eu acho que ele não gosta de petista, né? Como ensinar para um petista de que o outro governo é melhor. E aí eu falei para ele que, no caso, ele perceber que o outro governo melhorou a vida dele, né? Então, levantei para ele. Será que para entender o bem teria que entender o outro lado oposto da dualidade e conceber e conhecer um pouco do que seria o mal? Não levando essa ideia de que um petista é bem ou mal, ou que um outro governo é bem ou mal, porque isso é apenas uma forma de expressão da dualidade, né? E assim como estou buscando Deus, será que a resposta está do outro lado? Eu acredito que não, mas que para compreender profundamente a abundância, eu passei por uma escassez muito grande, e agora que eu estou começando a valorizar a abundância, né? E eu sei que esses vídeos para mim também é como se fosse um totem, né? Para eu voltar à realidade. E eu tive que criar esses 3 totem, porque depois desses 365 vídeos eu vou deslocar pela realidade com muito mais força do que eu posso imaginar. E
Se deslocar pela realidade não é só conhecer um musmar de rosas, de flores e de morangos, né? Tá na moda hoje, né? Essa ideia de morango do amor. Mas também conhecer o outro lado da moeda. E só é possível de fato conhecer o outro lado da moeda para se ter certeza do posicionamento de que quer seguir, né? Então tem que ter uma base, uma maturidade e uma ideia certa de que jogo se quer jogar, né? E qual vontade se quer servir. Porque no momento que você buscar, meu eu do futuro, o outro lado, por conhecimento e desenvolvimento, você vai ser testado de um jeito inimaginável, né? E você já sabe disso. Então, continua solidificando a sua base, a sua comunhão com Deus, porque no momento em que você for testado de fato, aí sim você vai descobrir com quem você está alinhado. E é isso. Fiquei um pouco confuso agora no final. Era algo que eu queria abordar mais pro finais dos vídeos, lá pros 360. Essa ideia de conceber o outro lado da moeda. Um cachorro latindo. Mas é isso. E vamos por mais um início de semana amanhã. Extremamente interessante, né? E geopoliticamente falando, essa briga e essa dualidade, se todo mundo tivesse com unicamente o objetivo exclusivamente do bem do povo brasileiro, do bem da humanidade, conflitos e interesses deixariam ser deixados de lado. Estaríamos sendo guiados unicamente e exclusivamente pelo propósito de um avanço saudável e sustentável da nação e da humanidade. Isso, até mais.